Salve rapaziada do Salve Drill, tô aqui para falar um pouquinho sobre o Fernando Lázaro e uma questão que lá atrás me estressou um pouco, mas que hoje a gente tem que dar o braço a torcer e dar um pouquinho de mérito pro treinador. Em várias entrevistas ele falou que não precisava de reforço, confiava no elenco, isso e aquilo. Eu discordei bastante, fiquei revoltado, continuo achando que o Corinthians tem que contratar, mas ele conseguiu de fato durante essa primeira fase do Paulistão reforçar o elenco com jogadores que ele já tinha. E aí tá um dos grandes méritos de um treinador, tirar o máximo de cada atleta do seu elenco, e acho que o Fernando Lázaro tem feito isso com muita gente. Vou destacar hoje aqui 3 reforços que o Corinthians ganha graças ao trabalho do Fernando Lázaro. Começando pelo principal para mim, que é o Juliano. Acho que o Juliano na última temporada e desde que chegou ao Corinthians oscila demais, tem sido um cara bastante tímido. A gente sempre fala que ele tem meio que alergia ao protagonismo, demos o apelido de homem tédio. Era um cara que parecia se esconder um pouco do jogo, quando a bola estava na direita ele estava na esquerda e vice-versa. Hoje já é muito diferente. Hoje o Juliano é aquele jogador que carimba todas as jogadas, todas as bolas passam por ele, toda jogada começa com ele pega a bola do pé do Fausto, leva até o Renato Augusto, enfim, é um cara completaço. No último jogo é uma prova disso, ele de 94 passes, ele acertou 93, e o Juliano dá mais de 90 passes num jogo, mostra como ele cresceu nisso, nessa vontade de participar do jogo, esse protagonismo que ele chama pra ele, mesmo com o Renato Augusto em campo. Algumas semanas atrás ninguém imaginava que o Juliano ia virar uma peça tão essencial no Corinthians. Eu lembro quando anunciaram a escalação pro Corinthians e Palmeiras, todo mundo ficou meio assim, Juliano e Renato só jogariam juntos contra time pequenos em casa, contra o Palmeiras vai dar certo, será? E as coisas estão caminhando. Hoje é muito difícil imaginar um Corinthians sem o Juliano, inclusive o momento dele faz todo mundo aceitar, todo mundo pensar que tem que renovar o contrato do camisa 20, que outra hora já foi um cara um pouco mais descartável e hoje se torna essencial graças ao que Lázaro fez de trazer ele um pouquinho mais para trás e mudar o posicionamento. Outro cara que se beneficiou demais com as ideias do Lázaro de posicionamento e com o novo esquema foi o Adson. O Adson, que temporada passada acabou sendo bastante questionado por parte da torcida, chegou a ser queimado por muitos torcedores na internet por ser um cara previsível, só puxa para a esquerda, é um cara de pouquíssimas jogadas, pouquíssimo repertório, acabou caindo um pouquinho mais por dentro com o Lázaro e virando muito participativo, cai pela esquerda, cai pela direita, cria, finaliza, enfim, ainda oscila, é um garoto, é normal, mas para mim outra peça fundamental nesse esquema, até por ter poucos reservas com suas características. O Matheus Araújo entrou muito bem agora, mas é um jogador onipresente, tá em todos os lugares do campo, querendo o jogo, já decidiu mais um clássico essa temporada e também virou uma peça essencial nesse time do Lázaro, titular absoluto, uma função que muita gente não via ele ano passado. E parece um pouco óbvio, né? Se você deixar o Adson aberto pela direita, você meio que amarra as opções dele, ele tem só para puxar para dentro, e vira um cara bastante previsível. Tinha muita dificuldade com isso, vinha sendo facilmente marcado e agora está muito mais inventivo, muito mais confiante, muito mais livre para jogar o seu futebol, que para mim sempre foi um bom futebol. Eu gosto muito do Adson. Agora, um terceiro reforço que eu acho importante falar também é o Rony, né? Eu sei que você vai falar que o Fausto vai ser titular, que o Fausto vai retomar essa posição, acho que até deve acontecer, é o mais óbvio acontecer, o Fausto tomar a posição que era do Rony, mas você ganhar o Rony no nível que ele está é muito importante para a temporada, seja para ser titular ou reserva. O Rony vira uma opção interessante para o segundo tempo, ou interessante para quando o Fausto não tiver, ou outro volante também não tiver, entra em campo com mais confiança, muito mais pronto, muito mais útil, ganhou essa confiança também com o Lázaro. O Rony, que no começo da temporada parecia descartável, tinha muita gente até falando, putz, vamos perder o Duqueiroz e agora tem que contratar, não sei o que lá. O Lázaro acha dentro do elenco uma solução, que é o Rony, que vinha numa crescente justa com o Vitor Pereira, mas acho que atinge seu melhor nível agora com o Lázaro, tanto que incontestavelmente merecia de fato ser titular nos últimos jogos. Agora no mata-mata do Paulistão, acho que o Fausto tem chegado um pouquinho mais nessa última rodada, jogou bem, mas o Rony ainda é o titular do time para mim e vai ser bastante útil na temporada. Como eu falei, não deve se manter na titularidade, não deve ser esse cara que fica ali titular absoluto do time, mas virou uma 12ª opção bem mais justa do que ano passado a gente imaginava o Rony sendo, em uma posição que o Corinthians ia precisar de jogadores se de repente o Lázaro não conseguisse achar soluções dentro do elenco, e o Lázaro mais uma vez vai muito bem para achar uma solução como o Rony. Como um bônus eu vou trazer aqui o Fagner, né? Quase como um quarto reforço do Lázaro. O Fagner não dá nem para dizer que o Lázaro recuperou, lançou, salvou, porque o Fagner sempre foi muito bem no Corinthians, muito regular desde que chegou ao timão. Na última temporada foi muito mal, foi uma exceção, mas voltou com o Lázaro. Temos um Fagner novamente presente no ataque, dando assistência, sendo importante na triangulação, jogando muita bola. Defensivamente ainda falhou no último jogo e tudo mais, mas ofensivamente, que é o que a gente vinha sentindo falta, o Vitor Pereira falou que ele já não tinha mais físico para isso e não sei o que lá, o Fagner voltou a ser essencial. Ano passado o Fagner tinha lá suas brigas com o Vitor Pereira, teve muitas questões físicas também, deixou ele fora, várias gente inclusive questionando a titularidade, aí veio o pênalti da Copa do Brasil, muita gente tenta queimar também o Fagner até hoje, mas é um jogadoraço, o melhor do Brasil na posição, e com esse esquema do Lázaro também de virar o jogo
rápido pro lado direito, tem se beneficiado bastante, voltou a ser essencial para esse time, então mais um ponto pro Lázaro aí recuperar o futebol do Fagner. A gente podia falar bastante aqui sobre como o Lázaro potencializa outras peças, acho que o Roger Guedes, por exemplo, salta de um bom jogador para um craque nas mãos do Lázaro até o momento. Renato Augusto também está crescendo de produção, está monstruoso como quase sempre foi, mas ainda melhor. Enfim, o esquema do Lázaro em si acho que é um grande reforço para o Corinthians, que além de potencializar os titulares, você melhora o seu banco, deixa de ser aquele banco, putz, não temos ponta, mas não precisamos. O elenco hoje é um pouco diferente, o elenco tem ganhado corpo por isso também, por ter um esquema que tira o melhor de cada jogador e cada jogador vai se adaptando a essas funções. Então o Lázaro acho que pode trazer um Giovani, um Pedrinho para a temporada, o Matheus Araújo, grande colocação dele no último jogo como titular, acho que o Lázaro foi muito bem, então o Lázaro tem muito mérito aí, acho que o elenco vai crescer com o Lázaro. É óbvio que eu ainda quero reforços, mas o Lázaro tem personalidade para falar, não tem reforço, eu vou trabalhar com o que tenho e vou potencializar tudo que eu tenho aqui para ter um elenco mais forte. Enfim, deixa nos comentários o que você pensa sobre o Lázaro, sobre o trabalho, que posição você ainda vê como necessidade de reforço, quem você acha que mais cresceu com o Lázaro, quem ainda não cresceu e se acredita. Enfim, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.